Muito bem, meus amigos, a internet só fala do Pedrinho, o serial killer que foi executado lá em São Paulo. E olha o que a imprensa faz sobre esse assunto. É difícil comentar sobre essas notícias, é difícil comentar sobre a prioridade e o foco de algumas coisas no Brasil, mas nós vamos alertar sobre a dificuldade em lidar com a imprensa e a inversão de valores que acontece no mundo, sem síndrome de vira-lata aqui. É no mundo o negócio. Eu sou o Diego Ganoli, verifica a sua inscrição nesse canal, ativa o sininho aí para todas as notificações. Deixe o seu like, o seu comentário, isso é muito importante. O Brasil mudou? Será que o Brasil mudou? Esse é o último vídeo aí do canal. Vamos lá para a gente conversar sobre esse assunto. Presta atenção comigo aí na maneira como essa notícia foi tratada. E eu vou começar de trás para frente, então acompanha bem aí. Histórico do Pedrinho, tá bom? O cara é um serial killer, né? Para quem não lembra da história. Mas tudo bem. A primeira vítima de Pedrinho, não sei se você enxerga bem aí, mas deixa um comentário também dizendo a cidade, o país de onde você acompanha. A primeira vítima de Pedrinho foi o prefeito de Santa Rita do Sapucaí, cidade localizada no sul de Minas Gerais, após seu pai ser demitido da prefeitura, segundo ele, sem direito a nada. O que o Pedrinho fez? Foi lá e creu, né? Menos um. Depois, uma pessoa que foi quem executou a sua mulher foi o segundo, né, na lista do Pedrinho. Tem muitas palavras aqui que eu nem quero dizer, mas tudo bem. E ele pegou o cara que... Um cara foi lá e executou a mulher dele. Ele foi lá e executou o cara. E disse: estou fazendo um bem para a sociedade, limpando o mundo de covardes. Disse ele que é a favor da pena de morte. Então tá aí a cara do sujeito. Pedrinho em entrevista ao Fantástico em 1996. Pedrinho Matador, é assim como ele é conhecido. Era conhecido. Em 96 e tal, teve uma entrevista. Olha como é que a matéria retrata o negócio. Vamos lá do começo. Tio, e aqui eu quero frisar bastante isso aqui, ó. Tio de Pedrinho Matador visitava a família quando foi executado barbaramente. E aqui, entre aspas, aqui, só escutamos os tiros. Pedro Rodrigues Filho, essa palavra aqui também tem um peso muito grande, dizia ter executado mais de 100 pessoas e tinha tatuado a frase: mato por prazer. Segundo a polícia, o Pedrinho foi encontrado por volta das 10 horas no bairro Ponte Grande. Eu quero a sua atenção aqui para um tópico muito importante. Tio, família, tio, visitava família, Pedro Rodrigues Filho, etc e tal. Presta muita, mas muita atenção nesse detalhe aqui. O caso desse cara, o Pedrinho, e isso aí é uma comoção na internet. As pessoas estão buscando totalmente sobre esse assunto, tá uma comoção do dia para falar sobre isso. Eu nem ia comentar nada. Mas olha só, qual que é o problema desse assunto? Esse é o cara, né, que até onde a gente sabe, foi o cara que executou o próprio pai, arrancou o coração do pai. Eu nem me lembro se ele comeu o coração do pai. Deixa um comentário aí para mim, porque eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Ele matou lá, arrancou o coração do pai e tal. É mais ou menos isso. A história é mais ou menos essa. O que acontece? Quando a gente fala pai, o Pedrinho, olha só, Pedrinho. Quantos Pedrinhos você conhece? Um Pedrinho, um garoto, Pedro, Pedrinho. Poxa, tanto Pedro, gente boa, Pedro, Pedrinho. Aí você fala Pedrinho. Já te lembra, já remete a uma criança e tal. Aí você fala, Pedrinho executou o próprio pai. Você fala, caraca, bicho, Pedrinho executou o pai. Você começa a ter um confronto. Para entender esse caso é tão difícil que você tendo um conflito é um loop. O negócio é infinito.
O Pedrinho executou o próprio pai. Você fala, caramba, poxa, que bárbaro, né? Que monstro. O cara foi executou o próprio pai. Aí depois você vai entender e descobrir que ele executou o pai porque o pai executou, mas furou a mãe. Cara, o pai executou a mãe barbaramente. A mulher ficou uma peneira, toda furada. Aí o cara, né, o Pedrinho, foi lá e executou o pai. E jurou vingança, não sei o que e tal, aquela coisa. Que ia pegar e arrancar o coração dele. E fez. E fez isso. Daí você vê, o camarada cumpre pena, passa lá, salvo engano, 40 anos atrás das grades. E agora, no fim da vida, é pintado como uma vítima da sociedade. E você percebe que a matéria não disfarça que ela tenta ali o tempo inteiro jogar no emocional, que o tio do Pedrinho, o Pedrinho visitava a família e tudo mais. Só mais um detalhe aqui, ó. Olha isso. O tio de Pedrinho, olha que loucura, cara. Pedrinho Matador, morto a tiros na manhã desse domingo em Mogi das Cruzes, Grande São Paulo, diz que o sobrinho, visitava a família. Olha quantas palavras lindas estão aqui nesse texto para traduzir aí ou distorcer, criar narrativas sobre uma das histórias mais tristes do Brasil. Tio, Pedrinho, manhã de domingo, dia bonito, manhã de domingo, dia da família, né? Domingo, muito bonito. Diz que sobrinho visitava família quando foi executado. Ai, meu Deus do céu. José Roberto de Andrade contou que estava dentro de casa quando ouviu disparos. Eu estava tomando café, nós escutamos tiros, saí do portão e vi o povo correndo para cá e falaram que era ele. E aí, aos poucos, que tá aqui a cara do sujeito, que dava entrevistas friamente, contava detalhes e tudo mais. E se mostrava arrependido, mas muitas vezes dava entrevista, dizia que se ele fosse solto, né, colocado em liberdade, faria tudo de novo. E por aí vai. Muita comoção, tá aqui a rua, cheia de gente e tal, aquela coisa. Foi aí o exato local onde se encerrou essa história. Aqui vai o caso Pedro Rodrigues Filho, de 68 anos. Olha que loucura, né? O bárbaro assassino em série, como era conhecido, né? Um serial killer, foi executado. Tudo bem, tá aqui, ó. Pedro Rodrigues Filho, de 68 anos. Já havia sido condenado por dezenas de homicídios. Coitado do moço, né? Olha que coisa. E aí começa, né? A sociedade com pena do coitado. Os valores estão invertidos, né? Os valores estão invertidos. Esse cidadão que diz ali ter ceifado a vida de mais de 100 outros e muitas vezes 100 outros semelhantes, iguais, piores, que não falei que essa história causa um conflito infinito na sua cabeça, porque ele executava pessoas que eram terríveis ao ponto de vista dele. O cara executou a mãe dele, que era o pai dele, que executou, que foi bárbaro, que foi cruel. Ele foi lá e executou o cara e arrancou o coração e não sei o que. Aí depois o outro que fez não sei o que. Para cada história, ele tinha um embasamento, uma capacidade de argumentar que aquilo estava limpando o mundo de seres bárbaros, covardes, cruéis e não sei o que. E ele se tornava, ao passo em que isso se repetia, ele se tornava um sujeito bárbaro e cruel. Porém, bárbaro e cruel que estava executando pessoas que eram cruéis, que eram bárbaros, que eram tudo mais, que eram monstros e tal. Então, gera uma confusão em que, do ponto de vista legal, aos olhos da lei, o cidadão cumpriu 40 anos de pena, ele está posto em liberdade e, para a justiça, nada mais ele deve. Porém, já vi entrevistas de autoridades, juristas, que sempre trazem essa ótica de que a justiça não é justa. A pena mais justa para um cara que executa alguém seria ele ser executado
em praça pública, de qualquer modo que seja. Executou uma pessoa, ele ser executado ainda não seria igual, ainda não seria justo, não repara, não repõe o dano causado à família de quem perdeu aquela pessoa querida, o ente querido. Então, perceba com clareza o que eu digo aqui. Aos olhos daquele que sofre a dor e a perda de ter tido alguém de sua família, alguém amado do seu convívio, ente querido. Você teve esse ente querido executado, aos olhos da pessoa que sofre essa perda e esse dano, o agressor, o executor, o bandido, o que cometeu o crime, esse cara ser executado seria o mínimo do mínimo que poderia ser feito para chegar talvez mais perto do que seria justiça. Agora, o cara que tira a vida de 100 pessoas, passou lá 40 cumprindo pena, e depois é posto em liberdade, isso não parece justo. Porém, aos olhos da lei, de acordo com a lei, ele não deve, ele nada mais devia à justiça. Do ponto de vista moral, isso é imoral. Imoral. O cara tirar a vida de 100 pessoas e ser posto em liberdade. A sociedade jamais aceitaria isso. Aí você entra no paradoxo infinito de que ele executava pessoas que eram monstros bárbaros e cometeram atrocidades e tudo mais. Então ele disse, numa entrevista, salvo engano, ao Geraldo Luiz, que por que ele não foi executado na cadeia? Porque ele agia certo. E aí o cara perguntou ao Geraldo Luiz, falou, mas pô, tirar a vida dos outros agora é certo e tal? Aí ele disse, cara, se eu tirasse a vida de qualquer um, aí eles tiravam a minha também. Só que é o seguinte, no submundo, que é um outro mundo, que é o mundo do crime, ele era tido como exemplo, porque tirava a vida de monstros, bárbaros, sei que, e tal. Isso cria um loop que é infinito, que leva ao raciocínio do cara, do Pedrinho, na entrevista ao Geraldo Luiz, falando do mundo paralelo que ele vivia, onde lá ele era respeitado quase como se fosse um herói. Quase como se fosse um herói. Do ponto de vista moral, a sociedade saudável jamais aceitaria, não dá para engolir que esse cidadão andava pelas ruas do Brasil livre, nada devendo à justiça, dando entrevista em podcasts, bombando com milhões de acessos, escrevendo livro. O cara vira uma celebridade. É o poste mijando no cachorro. E eu falo da distorção da imprensa, que cria narrativas para retorcer os fatos, empurrar de goela abaixo um outro paladar diferente do real, e também ao culto que existe a essa distorção de valores, esta inversão de valores que acontece no Brasil. Mas essa é só a minha opinião e a minha análise sobre esses fatos. Eu sou o Diego Ganoli, verifica aí a sua inscrição nesse canal, ativa o sininho para todas as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, isso é muito importante. Lembra de assistir o último vídeo e me responda: o Brasil mudou? Nunca essa pergunta foi tão conveniente, tão bem-vinda como num momento como esse. O Brasil mudou ou tá tudo igual? Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Obrigado.